Olá, gente, bom dia. Eu sou a professora Suelane, sou professora da Escola São Luís, a nova Escola de Educação Integral de Igaraçu. E essa aula, ela está direcionada para os alunos do nono ano da Escola São Luís. Eu sou professora de língua portuguesa na Escola São Luís, mas eu ministro outras disciplinas em outras instituições, né, de ensino superior. Né? Sou professora de literatura também, linguagens, né, e essas linguagens permeiam, né, vários outros universos além da gramática normativa. Bom, eu gostaria, não é, de começar a me apresentar a vocês, não é, a dizer que eu estou muito feliz em estar trabalhando na Escola São Luís. Para mim vai ser um grande desafio a educação de ensino integral, mas eu acredito que nada que seja, não é, colocado dentro da educação integral possa ser um empecilho, né, tendo em vista que eu já tenho aí quase 14 anos, né, licenciando, tanto na educação básica como também na educação de ensino superior e nas pós-graduações da vida. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para mim é um grande prazer em recebê-los e recebê-las hoje. E eu decidi gravar esse vídeo para que a gente pudesse democratizar de uma forma mais ampliada a discussão que teríamos hoje em nossa aula. Então, a gente sabe ainda que o Google Meet, né, os dados móveis, né, muita gente não teria, né, de forma suficiente para poder assistir, para acompanhar essa aula. Então, partindo dessa perspectiva, eu decidi fazer essa gravação, porque quando vocês tiverem acesso à internet, não é, seja em outro momento diferente da minha aula, vocês possam assistir a essa discussão. Então, eu gostaria de que a gente pudesse pensar um pouco sobre a argumentação. Não é? Eu queria saber se vocês já lembram, não é? Se vocês conseguem fazer algum trabalho de reflexão em cima do que é que seria a argumentação, o que é um argumento, para que serve um argumento, como utilizamos a argumentação no dia a dia, de quais maneiras eu, como falante da língua, posso me beneficiar da argumentação. Então, vamos por partes. Geralmente, quando a gente está conversando com as pessoas e colocando as nossas opiniões em pauta, então você me pergunta, professora, o que é que a senhora acha sobre tal tema? E eu vou dar a minha opinião. Quando eu dou a minha opinião, nem sempre o que eu falo é convincente. Ou quando eu decido escrever sobre essa temática que você me perguntou, nem sempre o que eu escrevo é convincente. Por que é que as pessoas não conseguem convencer a partir de uma linguagem ou a partir de um texto escrito? Por que é que acontece essa trava no não convencimento? É claro que a gente está pensando aqui numa questão um pouco mais formal. No entanto, a gente precisa levar em consideração que as ideologias, não é, também contribuem para que a gente seja convencido ou não de determinado ponto de vista. Mas o que eu estou querendo discutir aqui com vocês, nesse momento, não é esse viés ideológico que permeia a linguagem. Então, a gente pode sim afirmar que todo texto é permeado de ideologia, até o texto neutro, aquele que se propõe neutro, né? Aquela discussão que se diz assim, mas eu não quero me envolver. Quando você diz, mas eu não quero me envolver, essa sua pseudo-neutralidade também é vista como uma perspectiva ideológica, não é? De negação desse meio. Então, é uma condição que você está colocando ali. Não é que você tem direito de dizer que você é neutro, você tem direito de dizer que você não quer participar dessa discussão, e isso sim é reconhecido como uma visão ideológica também. Mas o que eu quero discutir com vocês não seria isso hoje. Seria a gente pensar o que é o argumento e para que o argumento serve. Então vamos por partes. A argumentação, ela serve para você construir uma lógica de linguagem ou quando eu falo de linguagem, essa linguagem ela pode ser uma representação escrita ou falada,
Então, você está ali fazendo uma linguagem, uma comunicação, e você tem um objetivo. E esse objetivo, obviamente, é de colocar para o outro o que você entende sobre tal temática. Então, por exemplo, você decidiu discutir sobre a vacina, a vacinação contra o coronavírus. A gente sabe que aí a gente já tem dois tipos de vacinas, né, que estão sendo mais utilizadas no Brasil, que é a Coronavac e a AstraZeneca. Então, você quer falar sobre a precariedade, por exemplo, da vacinação. Ou você quer falar, por exemplo, que você não confia na vacinação. Então, eu peço para você um argumento. Aí você diz assim para mim: ah, professora, eu não quero me vacinar porque essas pesquisas que foram feitas sobre a vacinação são pesquisas muito recentes. Então, de certo modo, as pessoas não sabem quais são os efeitos dessa vacinação para a posteridade. Esse é um ponto. Ou você me responde: eu não quero me vacinar porque eu tenho medo de virar um jacaré. Quando você diz assim, eu tenho medo de virar um jacaré, que isso virou até uma piada, né? Virou até uma piada quando a gente vai olhar os memes na internet. Então, quais são as duas argumentações que eu tenho aí? Não é? Será que essas argumentações elas são convincentes o suficiente para o interlocutor da mensagem? Então, eu estou fazendo uma pergunta, estou direcionando essa pergunta a vocês, estou pedindo para vocês refletirem sobre ela, né, sobre a vacinação, se a vacinação é importante ou não, e aí vocês me dão como devolutiva duas respostas. A primeira é que eu não confio por tais e tais motivos, e a segunda é que eu tenho medo porque eu tenho medo de virar um jacaré. Então, vamos analisar o modo como a gente expressa, não é? O modo como a gente constrói essa reflexão argumentativa. Então, argumentar é eu te convencer através do próprio argumento, e o argumento ele precisa ter uma base, não é? Seja científica ou seja de conhecimento. Então, argumento ele não se faz, não é, sozinho, não é? Argumento é diferente de opinião. Então, opinião é uma coisa e argumentação é outra. Mas isso não quer dizer que dentro do argumento não possa ter as minhas opiniões. Logicamente que vai ter. Agora, sendo que eu preciso estruturar as minhas opiniões dentro dessa argumentação. E para uma estruturação positiva desse argumento, eu preciso ter um conhecimento prévio daquilo que eu estou expondo. Então, dizer sim e dizer não não é argumentar. Trazer respostas de que eu tenho medo de virar um jacaré também não é argumentação. Porque isso não existe nenhum tipo de comprovação científica em relação a isso. Então, isso não é uma argumentação. Você pode dizer que você não se sente confortável e pronto. E quando você diz assim, não me sinto confortável e pronto, também não é um argumento de convencimento, mas você está dando uma justificativa. E essa justificativa, cada um sabe como utilizá-la melhor. Agora, o argumento, ele precisa ter uma construção, seja como eu me expresso, seja no texto escrito, que dê uma segurança àquele que ouve sobre aquela argumentação. Então, por exemplo, eu escutei que eu não quero tomar a vacina porque eu tenho medo do efeito pós-vacina, porque não existe comprovação. Mas a própria comunidade científica já tirou as dúvidas e já acalmou o coração das pessoas, dizendo que essas vacinas que foram produzidas, elas realmente foram produzidas mais rápido por conta da urgência dessas produções. Então, nós, até então, não ainda havíamos vivido num período que precisássemos, não é, de uma urgência tremenda para que essa vacinação ela fosse efetivada. Então, esse aí é um primeiro ponto que eu posso refutar o seu argumento que você diz que as pessoas não sabem ainda os pós-efeitos.
Segundo, que nenhuma vacina ela é distribuída, por exemplo, sem um conhecimento prévio científico. Então, ela é recente, mas ela foi testada, ela é recente, mas ela já utilizou um grupo imenso de pessoas, né, que foram testadas durante esse período, não é, da eficácia ou não dessa vacina. Então, a comprovação científica anula diretamente o argumento de que não se sabe ainda quais são os efeitos da vacina no futuro. Então, muita coisa ainda está para se resolver, muita coisa a gente ainda precisa saber sobre o coronavírus, claro, até porque ele está entrando, né, em mutação, justamente porque nós não estamos nos vacinando. Então, devido à ausência da vacinação, não é, nós corremos o risco, não é, de ficarmos, inclusive, isolados, né, do resto do mundo, porque para nos livrarmos desse vírus, né, de uma forma mais eficaz, a meta é que pelo menos 60% da população já tenha se vacinado. E no Brasil a gente sabe que nós não chegamos ainda nem a 5% da população sendo vacinada. Então, como o nosso país é um país continental, é um país muito grande, muito populoso, a gente sabe que a gente precisa de medidas urgentes, não é, para combater e para vacinar essa população. Então, são coisas assim que a gente precisa conhecer, precisa ter cuidado, ter acesso para que nós possamos construir argumentos sobre o tema. Então, professora, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida para eu começar a construir argumento? A gente precisa ler. A gente precisa ter contato com textos que agreguem conhecimento. E esse conhecimento não precisa ser só necessariamente científico, porque há comunidades que não estão diretamente ligadas, né, ao conhecimento científico, mas que são comunidades que repassam conhecimento, sim. Não é? E o conhecimento ele pode ser perpassado, né, dividido por várias etapas. Então, eu posso ter um conhecimento de medicina natural, eu posso ter um conhecimento do tempo, eu posso ter um conhecimento como criar os meus animais, os meus filhos, e isso não está necessariamente em livros diretamente. Mas essa minha ancestralidade, né, que faz com que as pessoas passem, não é, de geração para geração os seus conhecimentos, faz com que esses conhecimentos eles permaneçam na nossa história, como aconteceu, por exemplo, com as comunidades indígenas, que até hoje nós utilizamos, não é, essas heranças indígenas para nos curarmos de muitas doenças, inclusive. Agora, como é que eu tenho acesso a isso? Lendo. Novamente, lendo. E é lendo qualquer coisa, professora? Não. A gente tem que ler materiais que tenham, não é, uma certa competência de nos dar uma informação correta. Então, por exemplo, mais à frente a gente vai discutir sobre fake news, vai falar sobre discurso de ódio, vai falar sobre fato ou fake, a gente vai falar sobre várias esferas do campo jornalístico. Mas antes disso, a gente precisa entender como é que se dá essa construção argumentativa. E a gente só entende isso, só compreende isso, quando a gente começa a ter o hábito de leitura. Ai, professora, eu detesto ler, meu Deus do céu, como ler é horrível. Como ler é péssimo, eu não tenho saco, eu não tenho paciência, é difícil para mim, o que é que eu faço agora, já que eu tenho que ler? Começa a ler primeiro o que te dá prazer. Ai, nada me dá prazer. Será? Será que nada te dá prazer? Então, vai ter algum texto que você goste. Então, começa a ler o que tu gosta, para depois chegar em outras leituras. Então, a gente primeiro precisa quebrar essa barreira com o texto, de achar que ele é difícil, para a gente começar a ter esse gosto pela leitura. E quando a gente começar a ter o gosto pela leitura, a gente vai começar a formar os nossos argumentos. A gente vai começar a formar as nossas opiniões em relação a temáticas diversas. Então, quando futuramente vocês forem realizar provas, não é? Sejam provas do IFPE, do ETE, ou até mesmo do Enem, daqui a alguns anos que vocês estarão realizando isso, vocês já vão estar com a bolsinha cheia de argumentação. Porque vocês vão tendo cada vez mais contato
com a leitura, com textos jornalísticos, com textos literários, fazer a leitura do mundo através do cinema, através de peças de teatro, através da conversa com a avó, com o avô, com a mãe, com o pai, em valorizar isso que a gente tem. Então, se hoje eu não tenho contato com o cinema, eu posso ter também contato com o que a minha avó me traz, ou o meu avô me traz de conhecimento. Então, são essas comunicações que a gente tem que entrelaçar, colocar tudinho dentro de um saquinho e começar a construir a nossa capacidade argumentativa. Eu vou dar um exemplo mais simples para vocês. Vamos imaginar que a mãe, que o pai, que o tio de vocês, o responsável de vocês, tenha proibido, né, a sua saída. Vamos imaginar que a gente está num mundo sem pandemia, tá? Vamos imaginar que a gente está naquele mundo antigo, lá do início de 2020, sem o coronavírus. E você tá doido para ir para uma balada, você tá doido para ir para um rolê. Não é? Marcado de se encontrar, vai estar lá os seus amigos, vai ser a maior diversão e você quer estar presente nessa festa. Aí você vai e chega, mãe, pai, tio, vó, vô, posso sair? E aí ele vai dizer o seguinte, não. Aí você pergunta, por que não? Por que eu não posso? Por que eu não posso sair? Por que não pode? Quando ele responde para você, por que não pode? Convenceu você? Ele deu um motivo que convencesse você de que você não vai? Então é assim que a gente entende o quanto é que a argumentação ela é necessária para nos convencer sobre algo e para fazer com que a gente compreenda também o que o outro nos coloca. Então, por exemplo, se eu digo que não, filha, não, filho, você não vai sair porque nesse horário é perigoso, eu tô evitando deixar você sair nesse horário, eu não conheço as pessoas que vão estar nessa festa, eu não confio nesse lugar que está sendo realizada essa festa, então eu prefiro que você fique em casa a sair para essa balada. Então, agora sim, agora eu comecei a construir um argumento. Aí você vai ouvir, você vai poder concordar comigo ou discordar. Mas eu construí um argumento que convencesse você ou não, mas eu tentei justificar o motivo da minha decisão. É diferente, por exemplo, quando eu digo apenas não, não vai. E você me pergunta o porquê e eu não dou uma justificativa. Ou então dou uma justificativa assim do tipo, não vai porque não vai. Então, acabo que eu não lhe convenço da situação. Logo, o que é que a gente conclui com isso? Que a argumentação, ela é necessária sim. Ela é possível sim e que a gente a utiliza também no dia a dia. Mas para que a gente aprenda como argumentar no texto, a gente vai precisar de leituras e a gente vai precisar também de compartilhar as nossas opiniões e os nossos argumentos acerca de tal temática, sobre tal temática. Então, eu vou fazer um desafio para vocês de leitura. Eu vou enviar um texto para vocês lerem e para vocês entenderem quais são os argumentos que são colocados naquele texto em relação a determinada temática. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer e vai se encontrar na quinta-feira ao vivo para discutir vai ser sobre esse texto. Então, quais são as possibilidades de argumentação que esse texto traz para mim? Quais são os fragmentos daqui que me convenceram? Quais são os pontos mais importantes desse texto que faz com que eu, leitora ou leitor, entenda que ele me convence por um determinado lugar de escrita? Então, a atividade que vocês vão ter que fazer é leitura do texto que eu vou enviar para o grupo do WhatsApp, para o Google Sala de Aula. Depois de ler, né, eu espero que vocês leiam mais de uma vez, vocês possam destacar neste texto quais são os elementos
que convenceram vocês, que aí eu vou chamar de argumento, diante dessa temática proposta. Então, nós vamos nos encontrar na quinta-feira para discutir esse material. Agora, isso não quer dizer que mais tarde, certo? No turno da tarde, a gente não possa trocar ideias sobre esse material. Professora, achei o texto grande. Posso ler ele um pedacinho? Não, você vai ter que ler ele completo. Professora, como é que eu faço o destaque? Se eu não conseguir imprimir o material, não precisa. Você pega seu caderno, coloca aula, dia tal, tal. Primeira aula de língua portuguesa, professora Suelane. Você coloca lá texto, faz a menção ao texto que eu mandei, argumentos do texto e começa a pontuar. Com a sua caneta, com o seu lápis, pontua, que a gente vai começar a trabalhar esse exercício de olhar para o material, fazer a leitura, discutir ele e destacar quais são os argumentos utilizados. Então, gente, a gente se encontra na próxima quinta ao vivo para falar sobre argumentação, mais uma vez, sendo que a aplicação da argumentação dentro do texto. Desejo a vocês uma boa semana, bons estudos e que vocês acolham com carinho a língua portuguesa, que é essa língua que vos fala, que é essa língua que vocês utilizam no dia a dia e que é a língua que a gente usa para se comunicar. E viva a língua portuguesa! Viva a nossa língua! Um beijo!